Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Dinheiro Suado a mais uma hora da leitura. Hoje com o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. É esse livro aqui, eu vou deixar também a imagem dele aqui do lado. E também um link, se você quiser comprar, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link dele para você clicar e ser direcionado lá para o site da Amazon, onde você pode efetuar a compra desse livro. Esse livro, ele não trata de fórmulas, ele não é um livro de fórmulas matemáticas, é aquela coisa difícil, né, que muita gente acha difícil. Eu mesmo também acho difícil. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é um livro de mentalidade, para entender como que funciona a mentalidade das pessoas em relação ao dinheiro. Como que as pessoas se comportam, né? Como que elas já se comportaram ao longo do tempo, né? Ao longo da história. Como que as pessoas se comportam e como que as pessoas vão se comportar em relação ao dinheiro, em relação ao próprio dinheiro, à administração das finanças. Tá? É um livro muito gostoso de ler. Eu sempre leio quando estou indo a caminho do trabalho, que eu quase nunca tenho tempo de ler em outras horas do dia, né? Devido ao meu outro serviço. E também eu tenho que ficar fazendo aqui todos os vídeos, edição de vídeo e tal, do canal aqui Dinheiro Suado. Então eu leio no ônibus. Eu vou lendo ele no ônibus e eu já estou quase na metade do livro. É um livro perfeito aqui se você quer entender e quer melhorar a sua mentalidade com dinheiro. Tá certo? Lembrando que eu vou fazer nessa edição do Hora da Leitura, eu vou fazer 5 capítulos dele, tá? Depois, na outra edição, eu faço mais capítulos, né? Porque é um livro com vários capítulos. São capítulos bem curtinhos, bem fáceis e rápidos de você ler. Inclusive, se você não tem o hábito de ler, esse livro é perfeito para você começar, porque os capítulos dele são bem curtinhos, bem rápidos de você ler. Tá? Não é aqueles capítulos que tem 30, 40 páginas. E ele começa assim, o autor começa descrevendo assim: ninguém é maluco. Aí você se pergunta, né? O que será que ele quer dizer com ninguém é maluco? E ele fala assim, ó: suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,000000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Ele até cita um exemplo aqui bem interessante, que eu achei bem interessante, sobre o John Kennedy. Antes de se tornar presidente, ele foi entrevistado e o entrevistador perguntou para ele qual que era a relação, qual que era a experiência que ele tinha, que ele teve com a Grande Depressão. A Grande Depressão foi a queda, né, da Bolsa Americana lá em 1929, que afetou todos os Estados Unidos, né? Foi uma catástrofe financeira. E o John Kennedy, ele descreve assim, ó: não sei nada sobre a Grande Depressão, por experiência própria. Minha família tinha uma das maiores fortunas do mundo, que passou a valer mais do que nunca. Ou seja, enquanto a maioria do povo americano, né, perdeu tudo, a família dele, que tinha uma grande fortuna, uma grande riqueza, acumulou ainda mais riqueza. Compramos casas maiores, mais empregados, viajamos mais. A única coisa que vi diretamente foi quando meu pai contratou alguns jardineiros extras apenas para lhes dar um emprego para que pudessem comer. Não aprendi nada de verdade sobre a Grande Depressão até ler sobre ela em Harvard, na Universidade de Harvard. É até engraçado, né, você escutar isso de um grande presidente, né, norte-americano.
Mas o que ele quis dizer com isso? Que a minha experiência com dinheiro, bati aqui no microfone, que a minha experiência com dinheiro é diferente da sua. Né? O seu modo de pensar em relação ao dinheiro, em relação às suas crenças, em relação a como você foi criado em relação ao dinheiro, ao tratar do dinheiro, é diferente da minha forma de tratar o dinheiro, que é diferente da forma do ciclano, da forma do beltrano. Cada um tem um jeito de tratar o dinheiro. E ele descreve que ninguém está certo ou ninguém está errado. Cada um faz de acordo com aquilo que acha que é o correto, que acha que é o certo, que foi ensinado, que a sua crença, a crença da sua família, a crença do seu país, cada um faz aquilo que acha que está certo, né? De repente, eu passei pela crise, pelo 11 de setembro, mas quem nasceu de 2012, 2013, não vai saber nunca o que foi o 11 de setembro lá em 2001. Por quê? Porque não passou por aquela experiência. Assim como eu também não vou saber nunca como é ter passado pela Segunda Guerra Mundial, porque eu não era nascido nem na Primeira Guerra, porque a gente não teve a experiência de passar por aquele modo de vida, por aquelas crenças que aquelas pessoas acabaram desenvolvendo por causa de estarem vivenciando aquilo na prática, na real. Então, o meu modo de pensar é diferente do seu. Assim como o modo de pensar das pessoas vai mudando de acordo com o tempo, com o passar do tempo, né? É aquilo que eu acabei de falar. Quem nasceu depois de 2001 não vai ter a menor noção do que foi aquele desastre, né, na economia americana por causa do 11 de setembro, né, que acabou afetando todo mundo, acabou afetando inclusive depois, lá em 2008, a crise lá imobiliária, né, que deu uma grande crise na bolsa também, aquela bolha, né. Quem não passou por isso não vai saber. Né? E é isso que ele descreve aqui nesse exemplo do John Kennedy, né? Que ele não teve nem ideia do que foi a Grande Depressão, ele só foi saber disso quando ele foi estudar em Harvard, na universidade, porque ele não teve contato, ele não teve experiência. Então a sua forma, né, a sua forma de tratar o dinheiro tem a ver com como você foi criado, as suas crenças, né, a sua história de vida, a história da sua família, a sua própria história pessoal, ao que você acredita, né, ao que está enraizado aqui na mentalidade, não significa que é a maneira mais correta de agir, mas é a maneira que você acredita que é. Então, por isso que ele coloca já aqui no começo, nesse capítulo, dizendo que ninguém é maluco. Né? Porque eu julgar uma pessoa dizendo que aquela pessoa é maluca por estar fazendo aquilo, de repente é o que ela acredita, né? O que ela acha que vai dar certo. Eu, por exemplo, não jogo na Mega Sena, né? Não faço apostas na Mega Sena. Mas tem gente que passa a vida toda acreditando que vai conseguir ganhar na Mega Sena. A chance de você ganhar ali, nossa, eu nem sei te dizer. Mas tem gente que acredita. De repente, o pai dessa pessoa, a mãe dessa pessoa, a família toda dessa pessoa gosta disso. Foi criado com essa mentalidade, com esse hábito de toda semana arriscar ali, apostar na Mega Sena. Eu vou dizer que está errado? Não vou dizer que está errado. Para mim não faz sentido. Mas para aquela pessoa faz total sentido ficar colocando todo mês dinheiro ali nas apostas da Mega Sena. Então, é isso que ele descreve aqui logo no começo do livro. Que ninguém é maluco, que as suas experiências são únicas e pessoais. E já no segundo capítulo, aqui ele fala de sorte e risco. Sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Pois é, aqui ele descreve o Bill Gates.
Todo mundo conhece o Bill Gates, né? O bilionário aí, fundador da Microsoft. Só que o que a maioria das pessoas não sabem é que ele estudou em uma das poucas escolas do mundo que na época tinha um computador, que era a Lakeside School, lá em Seattle, se eu não me engano. Seattle. A Lakeside School. Essa escola tinha um computador. Ele deu a sorte de estudar numa escola que tinha um computador. Ele passava horas e horas e horas mexendo naquele computador enquanto estudava na escola. Ele até chegou a dizer que não teria Microsoft hoje em dia se não tivesse a Lakeside School. Ou seja, ele deu sorte. Ele deu sorte de estudar naquela escola. Ele até mesmo fala aqui, ó, se não fosse a Lakeside School, não haveria Microsoft, afirmou aos formandos da escola em 2005. Só que tem, por outro lado, um amigo dele, Kent Evans, que também estudava na mesma escola. Esse amigo dele gostava de montanhismo, e o autor descreve assim: todo ano ocorrem cerca de 30 mortes devido à prática de montanhismo nos Estados Unidos. A probabilidade de perder vida em uma montanha durante o ensino médio é de aproximadamente 1 em 1 milhão. Kent Evans, que foi esse amigo do Bill Gates, que tinha sonhos também com um computador, que provavelmente seria um dos cofundadores da Microsoft junto com Bill Gates, Kent Evans experimentou um risco em 1 milhão ao nunca conseguir terminar o que ele e o Gates planejavam alcançar. Você pode até ter uma boa disciplina, mas um pouco de sorte também ajuda você. Ao mesmo tempo que essa disciplina toda pode ser prejudicada se você for uma das pessoas como Kent Evans, que deu de cara com o risco. Tá certo? Ó. Tome cuidado com quem você elogia e admira. Tome cuidado com o que você menospreza. Aquela coisa, a gente nunca deve se comparar às pessoas achando que a vida daquelas pessoas é livre de risco. Aquela pessoa teve sorte na vida. Ele só tem aquilo porque teve sorte, porque a família dele tem dinheiro, tem fortuna, ele herdou tudo aquilo, ou porque ganhou na loteria, não sei. A gente fica muito se inspirando na vida dos outros, né, vendo a vida dos outros, achando que a vida dos outros é melhor do que a gente. Tome cuidado com isso. E tome cuidado também com as pessoas que você menospreza, porque essas pessoas, elas podem ter um pingo ali de sorte que pode fazer total diferença na vida delas. Então, aquela coisa, não se compare aos outros, viva a sua vida, viva com disciplina, tenha organização financeira, tenha organização do seu dinheiro e evite ficar tendo esse tipo de comparações com a vida dos outros, achando que você é melhor do que aquele, ou que aquele é melhor do que você, ou que ciclano tem uma vida falida que você não quer, porque de repente a vida falida dele pode dar uma volta de 360 graus. E outro ponto que ele detalha aqui, ó, concentre-se menos nos indivíduos e nos estudos de casos específicos e mais em padrões gerais. É aquela coisa, você não deve se comparar a pessoas específicas ou ao que elas fizeram de específico na vida. Você tem que fazer ali o seu feijão com arroz. Você tem que fazer aquilo que é certo, que é correto, tanto financeiramente quanto em qualquer área da sua vida. Você tem que fazer o feijão com arroz. Você tem que fazer ali, por exemplo, diversificar os seus investimentos, não concentrar tudo num único título, numa única ação, num único fundo imobiliário. Ter essa visão mais geral das coisas, não se concentrar no que Ciclano ou Beltrano fez. E o terceiro capítulo que ele coloca aqui é nada é o suficiente. Mesmo quem já é rico comete loucuras. É aquela coisa da ambição, né? De sempre querer ter mais. Eu não estou falando aqui da ambição boa. Por exemplo, tem a ambição boa,
você almejar um cargo, você querer ter uma vida melhor, você querer ter uma carreira melhor, você querer ter uma família mais estruturada financeiramente, sair das dívidas, querer ter ambições saudáveis para a sua vida. Esse tipo de ambição é bom. Tudo que você faz, você tem que fazer sem prejudicar os outros, né? Aquela coisa de que o que importa é ser feliz. Eu fico meio atrás quando alguém fala o que importa é ser feliz. Depende, né? Depende do que é felicidade para você. De repente, felicidade para você é roubar os outros, é passar a perna nos outros, é assaltar um banco, é, sei lá, fazer falcatruas aí para ferrar a vida dos outros. Então, isso para mim não é felicidade. Eu acho que felicidade é quando você tem um propósito, desde que esse propósito, esse objetivo não prejudique a vida dos outros, a vida de terceiros, a vida da sociedade. Aí sim, o que importa é ser feliz, desde que a sua felicidade não prejudique, não dê tristeza para as outras pessoas. E ele fala aqui que tem pessoas que fazem verdadeiras loucuras, arriscam aquilo que é seguro para elas, arriscam a própria segurança financeira delas e da família que elas têm para querer ter mais, né? Aquela ambição que é do mal, aquela ambição que prejudica você. E ele até descreve aqui uma citação aqui do Warren Buffett, uma fala do Warren Buffett, em relação aqui a 2 exemplos que o autor descreve aqui no livro que perderam tudo por causa da ambição. E o Warren Buffett, que é o maior investidor aí de todos os tempos, ele fala assim, ó: para ganhar dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. É aquela coisa, né? Você já tem o suficiente para viver. De repente, o seu suficiente vai garantir a sua estabilidade pelo resto da sua vida. Mas as pessoas sempre querem mais, sempre querem ter mais para comparar, para se comparar aos outros, para mostrar aos outros, principalmente pessoas que dependem de aprovação de terceiros. Tem muita gente que só faz as coisas na vida se as outras pessoas aprovarem, se as outras pessoas derem curtidas, se ela se sair ali como a pessoa mais rica da rua, da família, lá no trabalho. Tem pessoas que agem dessa maneira. Precisam ter a aprovação dos outros, da sociedade, porque senão elas ficam mal com elas mesmas. São pessoas extremamente tristes, né? São pessoas fracas que vivem de aprovação e fazem loucuras, inclusive com dinheiro. Entram em falcatruas, às vezes pirâmides financeiras, para querer ganhar mais, para poder mostrar mais, para poder ter essa aprovação. Só que isso, o Warren Buffett aqui chama de estupidez. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. E o autor, cita aqui uma frase que, ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. É aquela coisa, não é fácil. Quando você está lidando com dinheiro, quando você tem dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. O suficiente para você já não é bom. Você quer ter mais, você quer ter mais. E ele fala aqui que a coisa mais difícil é isso, parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. E isso pode ser um grande erro, porque você pode acabar chupando o dedo, acabar ficando sem nada. Outra coisa que ele detalha aqui é a comparação social. Ó, a comparação social é a questão, é aquilo que eu falei para você. As pessoas ficam se comparando. De repente, eu não tenho carro. Meu vizinho comprou um carro novo, 0 km. Um carro de luxo.
Pô, eu não vou ficar para trás, eu vou comprar aquele carro também. Só que daí eu não coloco na cabeça que eu tenho IPVA, que o carro tem manutenção, que o carro tem combustível. Tudo isso tem que ser colocado no papel. Eu não posso comprar simplesmente por causa da inveja, por causa de comparação social. E é isso que muitas pessoas fazem. Elas ficam se comparando, elas veem o que os outros postam nas redes sociais, no Instagram, acham que a vida daquela pessoa é uma maravilha, que aquela pessoa não tem problemas, né? Fotos ali perfeitas, né? Parece aquela família de manteiga, família de margarina, sabe? Aquela família sempre feliz. Cuidado com isso, porque não é bem assim. Não é bem assim. Ele até cita aqui, ó, um jogador novato de beisebol que ganha $500 mil por ano. Ele é rico, $500 mil por ano. Ele é rico. Agora veja que outro, Michael Trump. Ele ganha $36 milhões por ano. Ele é mais rico ainda. Então, aquele que ganha $500 mil, a gente fica, nossa, comparando aquele que ganha mais, né? Mas a gente não percebe que o que ganha $500 mil, nossa, é podre de rico, né? Não, mas a gente vai olhar sempre o que ganha mais, porque a gente se compara sempre ao que tem mais status. E isso pode ser um grande erro, porque você pode acabar perdendo o que você já tem. E outro detalhe que ele coloca aqui no livro é que o suficiente não é pouco. De repente, o suficiente para você basta. Você não precisa ter mais dinheiro, mais ambição, mais status, né? Mais coisas para esfregar na cara dos outros, para esfregar na cara da sociedade, para adquirir confiabilidade, credibilidade. Dinheiro não te traz credibilidade, né? É as suas ações, né? A sua ética, o seu comportamento, a sua empatia. Isso te traz credibilidade, não é o dinheiro, não é o quanto que você tem lá na sua conta corrente. E outra coisa que ele detalha aqui no livro, há muitas coisas que não vale a pena arriscar nunca, independentemente do ganho em potencial. E ele até cita aqui, ó, reputação é algo inestimável. Liberdade e independência são inestimáveis. Família e amigos são inestimáveis. Felicidade é inestimável. E a melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que possam ameaçá-las. É saber quando você tem o suficiente. É um tapa na cara aí para muita gente, né? Porque muita gente acaba não se portando com família, com amigos, com liberdade, com o próprio tempo. Só quer ter mais lá na conta financeira, independentemente do que faça. Só que isso pode acabar prejudicando tanto a sua vida financeira quanto a sua credibilidade. O quarto capítulo aqui do livro, A Psicologia Financeira, é Compostos e Confusos. E ele cita aqui, ó, dos 84,5 bilhões de dólares de patrimônio líquido do Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos nele depois que ele já tinha 65 anos de idade. Nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. Warren Buffett, ele começou a investir desde os 10 anos de idade. Ou seja, não foi o fato dele ser o melhor investidor de todos os tempos, de ter uma rentabilidade adquirida absurda. Não foi isso. Ele até cita aqui no livro que se Warren Buffett tivesse aproveitado aí a sua época de 20 anos de idade e começasse a investir com 30 anos de idade, e digamos que com 30 anos o patrimônio dele fosse de 25 mil dólares, e ele se aposentasse com 60 anos, seria de 11 milhões, quase 12 milhões o patrimônio dele.
Ou seja, 99% menos do que o fato de ele ter começado lá com 10 anos de idade e continuado depois dos 65 anos de idade. Né? Que ele cita aqui que 81,5 bilhões, né, do patrimônio do Warren Buffett foi conseguido depois que ele tinha 65 anos de idade. Então não é o fato da melhor rentabilidade, é o tempo, é a disciplina, é a constância. Sempre estar investindo, diversificando seu patrimônio, e o tempo favorece muito a você. Quanto mais cedo você investe, melhor é a sua rentabilidade, melhor fica o seu patrimônio acumulado. E ele até cita aqui outra coisa, outro exemplo das eras glaciais. As eras glaciais, por muito tempo, a gente sabe que o planeta Terra ele teve eras glaciais, né? Aquele período em que o planeta todo ficou congelado, cheio de gelo. E muitos cientistas ficaram quebrando a cabeça por muito tempo para descobrir o que causou essas eras glaciais. E muitos deles acreditavam que era o surgimento de cadeias de montanhas. Outros já acreditavam que o estado natural da Terra seria o gelo e que esse estado natural foi interrompido por grandes erupções vulcânicas. Só que um cientista russo chamado Vladimir Köppen se aprofundou no trabalho e ele descobriu uma coisa, que a inclinação da Terra, uma leve inclinação da Terra, fez com que o verão ficasse mais fresco. Esse verão mais fresco não era capaz de descongelar o gelo que tinha do inverno anterior. A neve que tinha se acumulado do inverno anterior, esse verão mais fresco não conseguia derreter. Então, no próximo inverno, essa neve ia acumulando. E no próximo inverno, acumulando cada vez mais, acumulando, até que toda a Terra ficou aí coberta por gelo. Isso que causou essa era glacial na Terra. Foi esse acúmulo de pouquinho em pouquinho, de neve em neve, de inverno em inverno, né? Essa inclinação da Terra que fez com que o verão ficasse mais fresco e que não fosse capaz de descongelar a neve do inverno anterior. E esse acúmulo fez com que a Terra toda ficasse coberta de gelo. Olha só que ensinamento que a própria natureza nos dá. A grande lição da Era do Gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. E ele cita aqui nesse capítulo do livro assim: existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar Cala a Boca, Espere. Teria apenas uma página com um gráfico de crescimento econômico ao longo do tempo. É aquela coisa, né? As pessoas, hoje em dia, elas não querem ter paciência. Elas buscam por atalhos. Isso não só em questão de finanças, na sua vida financeira. Elas buscam atalhos para tudo. Inclusive, isso foi o que eu falei aí no hora da leitura passada aí no livro sobre ansiedade, do como vencer e controlar a ansiedade. Aliás, o contrário, né? Como controlar e vencer a ansiedade, do padre Adriano Zandonal. E ele fala justamente isso, que as pessoas, elas buscam por atalhos. O padre, né? Ele fala justamente isso. E hoje em dia, buscar atalhos compromete o seu sucesso. O sucesso, ele não é feito por atalhos. Ele é feito por obstáculos.
Você tem que ter obstáculos na vida para superar, adquirir experiência e ter paciência. Você tem que ter paciência. O sucesso é uma escada que nessa escada tá cheio de roseiras ali, cheio de espinhos afiados que você tem que ali, cortando e você tem que ir subindo. Ainda, com uma bola de ferro amarrada no pé. Subindo lá para adquirir o sucesso. Não é fácil assim. E as pessoas acham que o sucesso é simplesmente ter atalhos. Hoje em dia, para que eu vou fazer isso? Não, fazer isso, perder meu tempo. Capaz, não, eu vou fazer isso aqui que é mais fácil. E aí que muitas pessoas acabam quebrando a cara. E é isso que ele fala aqui, que no caso de finanças, o melhor livro seria Cala a Boca e Espere. E faz total sentido, né, gente? E o último capítulo aqui do nosso Hora da Leitura de hoje, ficar rico versus continuar rico. Ficar rico não é assim tão difícil não, tá? Eu não sou rico, tá, gente? Estou almejando, estou trabalhando para isso. Mas o pior não é ficar rico, o pior é se manter rico. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consistente em não errar. As pessoas, muitas vezes, não colocam margem de erro nos seus planejamentos. Tá aí o exemplo da reserva de emergência, né? Tá aí o exemplo da pandemia e do coronavírus. Muitas pessoas se viram obrigadas a fazer dívidas enormes, né, de cartão de crédito, fazer empréstimos, pegar dinheiro de terceiros, cair em cheque especial, porque simplesmente não tinham reserva de emergência. Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. A gente viu que muitas empresas, né, de anos e anos e anos que tinham sucesso, acabaram fechando as portas na pandemia, porque não tinham essa previsão, não tinham essa margem de erro calculada. E ele até cita aqui no livro, ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Muitas pessoas acabam fazendo bobagens por causa de dinheiro. Elas já têm dinheiro, acabam fazendo bobagens. Ou de repente nem é por um fator delas, nem é por causa delas diretamente. De repente uma crise financeira, como a do subprime, como a crise da Grande Depressão. E o Morgan Housel cita aqui, se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma única palavra, essa palavra seria sobrevivência. Essa palavra é forte, sobrevivência. Muitas pessoas acabam conseguindo ter dinheiro, mas não calculam ali a margem de erro para sobreviver. E ele cita uma coisa aqui, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que eu vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. É aquela coisa, você tem que ser a prova de falências. Você tem que sobreviver às crises, aos baques, às emergências que possam surgir na sua vida. Você tem que ter uma reserva de emergência. Você tem que calcular a sua margem de erro. Você não pode ser otimista. Ele até cita aqui no livro que as pessoas, elas calculam, elas acham que o otimismo é aquela coisa que vai dar tudo certo, sem problemas nenhum. Mas o otimismo não é isso. O otimismo é que vai dar tudo certo lá no final, mesmo com todos os erros que possam vir no meio do caminho. É aquela coisa, para você chegar lá em cima no sucesso,
você vai ter que passar por pedregulhos, espinhos, tirar pedras enormes do meio do caminho. Não é que tudo vai ser fácil, não é que tudo vai dar tudo certo. Eu tenho até, fico até meio assim quando as pessoas falam, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mas as pessoas não têm plano nenhum para aquilo. Elas não fazem, sabe, um planejamento certinho das coisas, das metas, não fazem um planejamento dos seus negócios, né, dos seus planos. Vai dar tudo certo, confia em Deus, vai dar tudo certo. Olha, cuidado com isso, vai dar tudo certo. É preciso ter esse otimismo, sim. Eu não estou dizendo que a gente, né, deve ser pessimista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que ser otimista, sim. Você tem que acreditar que vai dar tudo certo, sim. Mas você tem que agir e, acima de tudo, ter aí a sua margem de erro, ser sobrevivente às crises financeiras, às crises não só financeiras, como em qualquer área aí da sua vida. Você tem que sobreviver às falências. Aí sim vai dar tudo certo. Tá certo? Outro detalhe que ele cita aqui, fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. É você ter um plano B, né? Se o plano A não dá certo, você tem que partir pro plano B. Né? Se aquela coisa que você está fazendo... É por isso que você não pode pegar atalhos, porque você tem que ter experiências. Você tem que ter experiências na vida, você tem que se conhecer para saber que por aqui eu já fui ótimo. Esse caminho eu não vou mais seguir, eu vou seguir outro caminho. Esse caminho pode dar certo. Segundo o meu planejamento, ele pode dar certo. Vou planejar, vou colocar ali uma margem de erro caso também esse caminho não dê certo, que daí eu vou seguir um outro caminho. Você sempre tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, vários planos aí extras para fazer acontecer as coisas, caso o plano A não dê certo. Nunca, nunca, nunca mesmo se fie numa só estratégia. Sempre desenvolva outras estratégias caso aquela única estratégia não dê certo, porque você tem outras estratégias para colocar aí no jogo para continuar vencendo, para continuar aí, no caso aqui das finanças, né, para continuar tendo patrimônio aí, senão você vai perder tudo. E outra coisa, uma personalidade bem equilibrada, otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro, é vital. Você tem que ser otimista, mas você tem que ser desconfiado também. É aquela coisa que eu acabei de falar, você tem que ser otimista sim, mas sempre com aquele pezinho atrás. Não vá muito aí com sede ao pote de ouro, porque pode ter uma boa cobra ali, bem venenosa, para acabar picando você ali, te matando financeiramente, tá? O otimista sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor. Ótimo. E que com o tempo elas vão se estabilizar de maneira positiva, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador. Olha a palavra que ele usa, desesperador. Não é uma coisinha, não, é algo desesperador. Você tem que ser sim otimista, você tem que ser sim uma pessoa que tem ali uma boa estratégia, bons planos, mas esses planos, essas estratégias, essas metas, esses seus projetos tem que ser tem que ser a prova de falências e tem que ser a prova de algo desesperador. E esse foi o nosso Hora da Leitura de hoje.
A gente viu aqui 5 capítulos desse livro, A Psicologia Financeira. Lembrando que esse livro aqui, como você viu aqui, ele não é um livro de fórmulas matemáticas. É a forma como você lida com seu dinheiro, a sua mentalidade em relação ao dinheiro, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo também um link, se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que você vai clicar e vai ser direcionado direto lá para o site da Amazon, onde você pode comprar esse livro. Esse livro aqui é perfeito para a gente entender a forma como as pessoas pensam em relação ao dinheiro e a sua própria forma aí de pensar em relação ao dinheiro, né? De mudar aí o seu mindset ou de repente ainda aprimorar ainda essa mentalidade aí que você tem. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Dinheiro Suado. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Aqui toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite, tem dicas de educação financeira, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de fazer também o Netflix aqui no canal, com outros vídeos que podem te ajudar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo!